Eu vou só soltar essa pérolazinha para vocês e aí eu vou entrar no que realmente eu quero falar, tá certo? Mas essa palavra, quando você vai estudar, né? Ela não é abracadabra. A palavra mesmo para ela vem do Mashiach. O Mashiach é o nosso Deus, é o Mashiach do hebraico, certo? E ele é aquele que tem todo o conhecimento, aquele que tem toda a sabedoria. Até essa palavra parece com mágico, né? Mas essa palavra, ela foi liberada pelo nosso Deus para que todas as coisas acontecessem. Por incrível que pareça, essa palavra vem do hebraico. Só que não é abracadabra, é abracadabra. Falo enquanto faço, faço enquanto falo. Falo enquanto eu faço, faço enquanto eu falo. E ela é o segredo da existência de todas as coisas, porque Deus fala e acontece, e enquanto acontece, Ele fala. Olha que louco, hein? Então essa palavra que o pessoal até diz que é amaldiçoada, né? Ela não é amaldiçoada, ela sendo usada na sua origem, né? E por que eu compartilhei isso com vocês? A gente já ouviu isso várias vezes, eu e a Michelle. Como o nosso mentor, ele tem um fundamento no hebraico, né? No judaísmo. Então, ele sempre usa essa expressão. Só que da semana passada para cá, se eu não me engano, a gente ouviu essa expressão de 3 ou 4 pastores diferentes. E aí eu digo, não, é muita coincidência, né? E aí depois eu vou até preparar alguma coisa para falar sobre isso com vocês, tá bom? Mas vamos lá. Nosso Deus é um Deus que fala e acontece, e enquanto acontece, Ele continua falando. Nosso Deus é um Deus que fala e aí as coisas começam a acontecer. E enquanto as coisas estão acontecendo, Ele continua falando. Ele continua comunicando conosco. Então esteja atento. E é sobre isso que eu vou falar. Sobre quando você recebe uma palavra de Deus. Vou orar. Senhor, eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas aqui. Quero te agradecer por tudo que nós temos vivido esses dias, pela forma como o Senhor tem conduzido o nosso conhecimento, o nosso entendimento, pela forma como o Senhor tem se colocado à mesa conosco, por esses dias maravilhosos que nós tivemos com os nossos filhos, pelo crescimento, Paizinho, de cada um, não só os filhos biológicos que o Senhor tem nos dado, mas também os filhos na fé. Muito obrigado por cada um deles, Paizinho, como corpo de Cristo, aliançados em Cristo, aliançados como igreja gloriosa aqui na terra. Eu quero, nos ares, liberar a porção que o Senhor tem separado para cada um deles no dia chamado hoje. Eu, em nome de Jesus, como tua igreja, subo nos ares agora e eu desato tudo aquilo que o Senhor programou de bênção para a vida deles, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor, com a autoridade que o Senhor tem nos dado como igreja gloriosa, lavada pelo sangue, coberta pela capa de autoridade do teu nome, Paizinho, nós também amarramos tudo aquilo que o inferno preparou para eles. Aquelas estratégias, aquelas ideias, aqueles absurdos que Satanás sonhou pela vida deles, no dia chamado hoje, nós cancelamos agora todo espírito de acidente, de enfermidade, de cansaço, de dor de cabeça, de algum mal corporal, de alguma dúvida. Nós cancelamos agora todo espírito de dúvida, espírito de incredulidade. Nós te repreendemos em nome de Jesus e desatamos a compreensão sobrenatural de todas as coisas da existência através do entendimento dado pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos conhecer, através da tua palavra, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e capacitados pela graça, poder experimentar e viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém? Aleluias, aleluias, aleluias. Eu peço que o homem e a mulher espiritual de cada um de vocês seja elevado a um contato celestial que possibilite a compreensão profunda do que eu vou entregar, de uma forma tão maravilhosa, que ao final dessa palavra, novas ideias, novos conhecimentos, novos comportamentos, novas situações vão abrir e desengatar na mente de vocês, a fim de que vocês possam
sair dessa reunião de uma forma nova, em uma novidade de vida, em um novo ânimo, em uma nova energia, uma nova capacitação que possibilite a vocês um domingo maravilhoso e uma semana repleta da revelação e da presença de Deus, em nome de Jesus. Ai. Senhor, ai, Jesus, tenha um pouquinho de paciência comigo, pessoal. Amados, quando a palavra de Deus fala que a gente deve renovar a nossa mente, quando a palavra de Deus fala que nós não podemos nos acomodar aos padrões desse mundo, ela está nos dando um alerta, ela está nos avisando, ei, existe um padrão, existe um circuito, existe uma engrenagem social que ela foi estruturada para que a sua mente, o seu eu, o seu self, a sua alma, não se conecte ao reino celestial. Porque quando você não se conecta ao reino celestial, Satanás já ganhou. Ele já ganhou a batalha. E a ferramenta de Satanás é a cultura do mundo. É o que está ao nosso redor. É o que nos envolve com as ideias humanas. Então, preste bem atenção. Quando a palavra fala que a nossa mente precisa ser revolucionada, que nós não podemos andar pelo padrão do mundo, ele está dando um alerta, ele está dizendo, ei, cuidado, existe um padrão humano ao nosso redor que vai pressionar o nosso espírito, para que o nosso espírito fique adormecido, ele fique entorpecido pelo entretenimento, ele fica entorpecido pelo conhecimento do bem e do mal, ele fica entorpecido, adormecido pelas músicas que nós ouvimos, pelas ideias humanas que são colocadas para nós, pelas necessidades materiais que nós temos, as necessidades de construir, de ganhar dinheiro, de pagar conta, de curtir as coisas da vida. Ei, não tem nada errado em você experimentar o melhor dessa terra, porque está escrito que o melhor fruto dessa terra foi criado para você. Só que, como Paulo mesmo dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me edificam. Então eu preciso ter uma sabedoria, que não é uma sabedoria humana, que vai me apontar o que é lícito, e eu posso experimentar, e aquilo que vai me edificar, e escolher a boa parte. E eu só vou conseguir escolher a boa parte se eu tiver os olhos no local certo, se eu tiver os olhos no lugar certo, se eu tiver os olhos naquele que é o autor e consumador da minha fé, naquele que é o autor e consumador de tudo aquilo que foi programado para a minha vida por Deus e não pelo mundo. Existe uma programação que foi criada por Deus e existe uma programação que foi criada pelo mundo. E eu preciso discernir essas programações, e para eu discernir essas programações eu preciso de um acesso espiritual. Existe um cordão de prata invisível, mas real, que ele conecta o nosso espírito humano ao Espírito Santo de Deus. Só que esse cordão de prata ele foi quebrado no Éden. Ele foi quebrado quando a Eva comeu a bendita maçã e deu para Adão. Então o que nós buscamos no nosso dia a dia, o que nós deveríamos buscar é o restabelecimento desse cordão de prata. Quando nós restabelecemos essa ligação, essa conexão celestial, o Espírito Santo de Deus se torna um. Ele vem e se torna um só com o nosso espírito humano. E aí o nosso espírito humano agora, com a consciência celestial, com a mente de Cristo incorporada à nossa mente, tem a capacidade de finalmente enxergar a verdade, porque até ali nós só conseguíamos enxergar o que estava ao nosso redor, a cultura do mundo. Mas quando eu me reconecto, eu tenho a possibilidade de enxergar espiritualmente. E essa possibilidade de enxergar espiritualmente restaura todas as coisas. E essa possibilidade é de renovar a minha mente pelo conhecimento daquele que me criou. Oh glória, aleluia. E é nesse aspecto
que eu vou ter acesso a situações, a conhecimentos, a entendimentos na palavra de Deus que eu não tinha antes. Porque agora não sou mais eu lendo a partir do que eu aprendi de leitura, do que eu aprendi no português, do que eu aprendi na literatura, do que eu aprendi de história, do que eu aprendi de filosofia, do que o mundo me ensinou. Não, agora é o Espírito Santo que vai pegar na minha mão e quando eu estiver lendo a palavra, ele vai dizer: ei, presta atenção aqui. Presta atenção aqui que aqui tem algo para você. E aí eu quero ler algo para vocês que é muito interessante, tá? Lá no livro de Gênesis. Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Então, no começo da criação, antes dele criar a vegetação e tudo mais, Deus estava olhando para a criação do homem, preste atenção. Não foi o primeiro jardim, depois o homem. Preste atenção, ó. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Não tinha nenhuma erva, nada tinha brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Não havia caído chuva ainda, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, antes de haver o jardim, Deus criou o homem. Ele vai falar isso, preste atenção. Você já tinha prestado atenção nessa ordem de criação? Né? Mas havia uma neblina que subia da terra e regava toda a superfície do solo. Não tinha chuva, mas tinha uma neblinazinha cobrindo a terra, né? Mas a terra não tinha vegetação. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aí, depois da criação do homem, Deus criou o jardim. Então o homem viu a criação de todo o jardim. O homem acompanhou a criação de cada erva. Ele acompanhou a criação de cada semente, de cada broto, de cada caule, de cada tronco, de cada fruto. Cada parte da criação da vegetação estava diante dos olhos de Deus. Por isso que Deus fala que todos nós somos indesculpáveis. Porque aquele que nunca conheceu a Deus, basta olhar para a natureza, porque a natureza já revela a existência de um Deus criador de todas as coisas. É absurdo a ideia de pensar que uma natureza ao nosso redor tão perfeita possa ter sido criada a partir do nada. A partir de uma célula que não sei o que, uma explosão que não sei das quantas. Eu já disse aqui outras vezes, eu acredito que houve o Big Bang. Só que o Big Bang foi a palavra de Deus, haja. E essa palavra abalou toda a existência. E aí as coisas passaram a existir, como numa explosão muito maior do que a explosão nuclear. Então eu creio que reverberou no espaço, reverberou no universo, reverberou em toda a existência aquela palavra de uma forma tão poderosa, que houve sim uma explosão. Mas ei, aqui na terra, a primeira coisa que Deus colocou na terra de vida foi o homem. Foi o homem. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem. Então o Senhor formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Pessoal, grava isso aqui. Agradáveis à vista. Isso aqui é a chave do nosso entendimento hoje. Agradáveis à visão. Ao que é que nós temos colocado diante dos nossos olhos. Grave isso. Boas para alimento. E também a árvore da vida. Então ele criou todas as árvores e a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existe uma ordem de criação aqui. Homem, árvores boas para a vista e para alimento, a árvore da vida e depois a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi a última árvore. Foi a última árvore criada. E aí ele fala dos jardins, né? De onde é que vem os rios, onde é que ele está situado sobre a terra. Né? Eu não vou ler esse pedaço, eu vou pular lá para o versículo 15.
Gênesis 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então preste bem atenção. Primeira coisa que eu pedi para vocês observarem é que era boa para a visão. Então tudo aquilo que estava sendo visto, estava sendo criado, imagine que Adão estava vendo toda aquela criação e estava se admirando, estava olhando e dizendo: uau! Que fruta linda, uau, que árvore maravilhosa, uau, que vegetação linda. Então ele estava admirando, aquilo ali era admirável aos olhos do homem. Depois disso, Deus pegou Adão e disse assim: pronto, agora você vai cultivar e vai guardar. Então era a função do homem fazer o cultivo, certo? É interessante que ele não fala plantação, não era, aqui ainda não tinha a função de plantar, tinha a função de cultivar. Pessoal, cultivar tem a ver com cuidado. É o cuidado com aquilo que está crescendo, a poda, regar, colher, entendeu? É diferente de semear, é diferente de plantar. E aí tem o guardar. Você vai cuidar e vai guardar aqui. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Olha a ordem, pessoal, até aqui, essa é a única ordem que Deus dá para o homem. É a única limitação, é a única cerca de proteção que Deus estabelece para o homem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Pessoal, de toda árvore comerás livremente. Antes de eu ler o resto da orientação, eu vou ler logo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então calma aí. Adão viu e se admirou com toda a criação da relva, das plantas, e ele viu nessa criação a árvore da vida sendo criada, e ele viu a árvore do conhecimento do bem e do mal sendo criada. Ele viu tudo. E tudo era agradável aos olhos dele, ele estava admirado, ele estava olhando e admirando. E aí Deus chegou para ele e disse assim: você pode comer de todas as árvores do jardim, comerás livremente, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui cabe uma pergunta: por que Adão não comeu da árvore da vida? Por que será que Adão não foi... Opa, posso comer de tudo? A árvore da vida devia ser a mais linda de todas. A árvore da vida devia ser a mais extraordinária e mais maravilhosa, com o fruto mais abençoado e mais lindo de todas. Por que Adão não foi lá e comeu logo desse fruto? Isso é uma questão que nós devemos levantar. Porque essa questão, ela é para o nosso dia hoje. Por que o ser humano demora tanto a comer a árvore da vida que está na frente dele? Porque a árvore da vida, pessoal, é Jesus. Jesus é o pão da vida, que tira, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o pão que nos alimenta. Ele é a videira verdadeira que nós somos enxertados. Ele é a árvore da vide. Ele é a vida eterna. E ele está aqui apresentado para a gente. Jesus hoje está diante dos nossos olhos. E não há nada na terra que nos impeça de comer da árvore da vida. Nada, absolutamente nada, a não ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nós passamos a nossa vida inteira comendo dessa árvore. Disse mais o Senhor a Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu. Então ele saiu formando os animais do campo, as árvores do céu, trouxe-os aos homens para ver como lhe chamaria. Deu nome, e o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos, para o homem. Todavia não se achava nenhum auxiliador que lhe fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e o fechou, no lugar como carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem tornou-se numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu acredito que Eva era perfeita, assim como a Michelle é perfeita, né?
porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A glória de Deus cobria eles. E pessoal, aqui acontece um probleminha. Aqui acontece a queda do homem, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha criado, tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore. Pessoal, o que Deus falou para Adão foi: comereis de toda a árvore. Lembra que eu falei? Comereis de toda a árvore. E aí a serpente aparece para Eva e diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim. Pessoal, ele só acrescentou uma palavrinha. O não. O que a serpente trouxe e que nos atravessa até hoje é meu Deus do céu, é a proibição. Não toqueis, não manipuleis, não useis, não use maquiagem assim, não use salto alto, não olhe, não cobice, não sei o que, não sei o que. Foi essa palavrinha que Satanás usou para instigar a mulher. Ele usou essa palavrinha, a palavrinha da proibição. Não comereis de toda a árvore do jardim. O que Deus falou foi: comereis de toda a árvore do jardim. Vocês percebem? Se você voltar lá no texto, você vai ver. Deus fala: comereis de toda a árvore do jardim, com exceção de uma. E aí aqui a única coisa que Satanás fez foi colocar uma palavra: não comereis. E essa proibição instigou Eva. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Deus não falou que podia, Deus falou que coma. Deus falou: coma. Deus liberou para que comesse. Era para o homem, para a mulher comer de todas as árvores, com exceção daquela do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás continua enganando a mulher. E a mulher entra, ela diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocais nele. Como assim no meio? Qual foi a árvore que estava no meio? A árvore que estava no meio não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a árvore da vida. Olha só como é que é o jogo de palavras. Não comereis de toda a árvore, e aí já causou dúvida na mulher. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Não era podemos, era coma. Era uma ordenança: experimente, coma, aproveite o fruto que vem dos céus. Todo o reino espiritual, tudo que é criado nas regiões celestiais já é seu por direito. Você pode usufruir de tudo. Você não pode, é direito seu usufruir de tudo. E aí vem outra palavrinha: podemos. Sabe aquela história que você está orando e diz assim: ai, se for a tua vontade, se o Senhor quiser, né? Porque vai que eu estou errado na minha oração. É esse pode aqui. Mas do fruto da árvore que está no meio, e aí a Eva não nomeou a árvore. Deus nomeou a árvore. Ele disse: pode comer de tudo, devem comer de tudo, comam de tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele nomeou, ele deu um nome: olha, é isso aqui que você não pode desejar, é isso aqui que você não pode comer. O conhecimento humano, a lógica humana, o racionalismo humano, o iluminismo, esses ismos aí tudinho, essas idolatrias do homem, é isso que você não pode comer. Ele deu um nome, e está aqui até hoje, esse nome está aí para a gente ver, para a gente observar. E aí a Eva aqui já estava confusa. Mas do fruto da árvore que está no meio, aqui é a Eva falando: no meio do jardim disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Pelo contrário, pessoal, a árvore que estava no meio, era a árvore da vida. Era a árvore da vida eterna. Era a árvore que ela tinha que ter comido. E aqui a cabecinha da Eva já deu um nó.
então morrerei, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, isso é Eva falando, aliás, agora é a serpente, a mulher, né? É certo que não morrereis, a serpente responde, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás diz assim, vai lá, experimenta, e aponta para uma árvore. Ele não fala aqui da árvore que está no meio do jardim. Ele fala para Eva, não, pode comer dessa árvore, da árvore do bem e do mal. Aí Satanás aponta, ele nomeia, é essa aqui que você tem que comer. Mas a árvore que estava no centro era a árvore da vida. Então Satanás desviou o olhar de Eva, confundiu a cabeça de Eva e desviou o olhar de Eva, para ela olhar para a árvore errada. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, todas as árvores eram lindas e boas, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então ela viu e desejou entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Pessoal, eu espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio, porque lá no começo eu falei, ei, presta atenção, é agradável aos olhos. É agradável aos olhos. É agradável aos olhos a mulher olhar para o mercado de trabalho e dizer assim, eu não preciso de marido, eu não vou depender de um homem, minha mãe me ensinou a não depender de um homem, eu não posso depender de um homem, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou ter a minha profissão, eu vou ter a minha carreira, meus filhos eu deixo a internet cuidar, eu boto ali no WhatsApp, no Instagram e vai dar tudo certo, o colégio vai cuidar dos meus filhos e eu vou ser um excelente profissional porque eu não vou depender de homem. É agradável aos olhos. E a cultura do mundo fica empurrando isso para você e você nem percebe. Você nem percebe que está sendo empurrado para você uma cultura que tira a mulher do papel original dela, adjuntora, ajudadora, e coloca ela num papel humano, de trabalho, que é o papel do homem. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, querida. Pode trabalhar, pode ajudar. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você estar atenta. Porque o mundo vai fazer exatamente isso que eu li aqui para você. Deus lhe dá uma palavra, pode não. Comereis de todos os frutos, menos do conhecimento humano, do conhecimento do bem e do mal, da moral humana, da lógica humana, das artimanhas humanas, porque isso vem de Satanás. E aí Satanás vai lhe fazer tocar exatamente na árvore que está do lado. Aí você começa a questionar a árvore da vida. Será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo que Deus quis dizer? Você começa a duvidar da árvore da vida, você começa a duvidar do que Jesus falou na sua palavra, você começa a duvidar das promessas de Deus que estão na sua palavra. Quando Jesus, quando Deus, quando o Espírito Santo lhe dá uma palavra, você tem que perseverar nessa palavra até o fim, porque ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Então, como é que Satanás vai agir? Ele vai confundir a palavra que você recebeu com pequenas palavrinhas, como ele fez com a Eva, não comereis. E a palavra que Deus tinha dado era comereis. Ele colocou só uma palavrinha. Depois ele aproveitou que a Eva deu a brecha e olhou. Então, cuidado onde é que você tem olhado. Onde é que está a sua admiração? É no que a palavra de Deus está indicando para você? É no que Deus está mostrando para você através do seu tempo com Deus, através das suas orações? Ou você está olhando para o governo, você está olhando para os políticos, você está olhando para o empresário que é vizinho, você está olhando para o carro do outro, você está olhando para a mulher do outro, você está olhando para a família do outro? Ei, Deus tem algo que é específico para você, mas se você estiver olhando para a árvore errada, você não vai ver a árvore certa. Se você estiver olhando para a árvore da cultura humana, do que as pessoas estão falando, do que as circunstâncias estão falando, o seu olhar está na direção errada. E aí você não vai ver aquilo que Deus quer te mostrar. Para ver o que Deus quer te mostrar, você vai ter que abrir mão do que o mundo está lhe mostrando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas edificam. É seu papel pegar a sua visão e alinhar
com a visão de Deus. E eu só sou capaz de fazer isso com a ajuda do Espírito Santo e da graça salvadora. O pecado de Eva foi olhar para o lugar errado. E aí, meu querido, quando você olha para o lugar errado, você vai comer o fruto errado. E o fruto errado não tem como lhe levar para a direção certa. Agora, quando você comer o fruto certo da árvore da vida, aí nada vai poder atrapalhar, nada vai poder interromper, nada vai poder resistir ao que Deus tem preparado para os que o amam. Nada vai poder suportar o poder de Deus que está na sua vida, que rompe barreiras, aplaina os territórios para que Ele venha. Porque há uma voz que clama no deserto. E antigamente essa voz comia gafanhotos, mas hoje essa voz é você, e é você que vai comer os gafanhotos da sua vida, é você que vai aplainar os territórios para que o Senhor venha, é a sua boca profética que vai aplainar os caminhos para o Senhor na sua vida. E quando você estiver aplainando os caminhos do Senhor para a sua vida através da sua boca, crendo na visão que Deus lhe deu, quando a sua visão estiver alinhada com a visão que Deus lhe deu, todas as pessoas ao seu redor, a sua família, os seus conhecidos, a sua empresa, as pessoas onde você trabalha, onde você toca, todas elas serão afetadas pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, glórias e ondas. Talvez agora vocês entendam por que eu estava chorando no começo. E eu quero ser muito grato a Deus por ter permitido eu entregar essa palavra. Porque, pessoal, essa palavra ela é profética. Essa semana passada houve uma mudança de ares. Essa semana passada, eu e a Michelle, nós percebemos que está havendo uma mudança de ares. Talvez você percebeu que mudou alguma coisa da última semana do mês de junho para essa primeira semana de julho, nesses últimos 15 dias. Pessoas começaram a trabalhar, vieram novos negócios. Está havendo uma mudança nos ares, está havendo um movimento nos ares. E o que Satanás mais deseja é fazer você olhar para o lugar errado. O que Satanás mais quer nesse momento é desviar a sua atenção, esconder com a mão o que Deus tem para você e mostrar para você com a outra mão algo muito menor. Porque você pode comer de todas as árvores. Você deve comer de todas as árvores espirituais. Mas Satanás escondeu todas as árvores e deu para Eva só a árvore errada. Uma visão limitada. Uma visão que só consegue enxergar a problemática do dia a dia. Ei, isso é profético. Diante dos desafios e da problemática do dia a dia, Deus está te dizendo, olha para mim. Ei, olha para mim. Acaso eu não cuido da erva do campo? Eu não visto a erva do campo? Eu não alimento as árvores do céu? Eu não vou cuidar de você? Ei, eu entreguei o meu filho por sua causa. Não tinha preço maior que pudesse ser pago. Era o perfeito, o cordeiro perfeito, o primogênito das nações. Mas foi por sua causa, para você viver o melhor dessa terra. E você está olhando para o lado. Você está desejando a vida do outro. Você está desejando uma história diferente. Você está desejando a unção do outro. Oh, você está desejando a família do outro. Ei! Sou eu que te dou o cajado de autoridade para abrir o mar das dificuldades e você atravessar em terra seca. Olha para o lugar certo, porque houve uma mudança de estações. E nesse tempo agora, o que nós temos que ter muito cuidado, é para não desviar o nosso olhar. Entrou uma era de sedução, pessoal. Esse tempo agora, esse mês agora até o dia 20, é um mês de sedução. Sedução em todas as áreas. Homens sedutores para atrair as mulheres, mulheres sedutoras para fazer os homens caírem. Convites sedutores para estar num lugar que não é para você estar.
talvez negócios sedutores, oportunidades de compra, de investimento. Cuidado, cuidado. Olha para a árvore da vida, checa com o papai se realmente aquele lugar, aquele negócio, aquela empresa, aquele movimento é realmente para você fazer. Agora é um tempo de você ter muito cuidado onde você vai botar os seus olhos. Essa é uma palavra de proteção sobre a vida de vocês. Aquele que conseguir reter a palavra que Deus tem e guardar essa palavra, guardar o jardim e fazer essa palavra ser cultivada no seu coração, esse vai ter vitória no segundo semestre. E vocês vão ser acelerados. 5 anos em 6 meses. Agora até o dia 20, você tem que estar focado na árvore da vida. A árvore da vida é a palavra que Deus deu para você. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória o que Deus te entregou. Se firma, guarda essa palavra. Não deixa ninguém roubar essa palavra. E cultiva ela com as tuas orações, com as tuas súplicas, com o teu jejum, com o teu estudo, com o teu crescimento espiritual. Guarda essa palavra. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração essa palavra. Pega essa palavra, guarda no teu coração e protege o teu coração. Porque vão tentar roubar essa tua palavra. É nesse mês agora que Satanás está se levantando para fazer com você o que ele conseguiu fazer com a Eva, desviar o olhar. Então fixa o teu olhar naquele que te dá esperança, no teu Pai Celestial, no teu Deus amoroso, no teu El Shaddai, naquele que abraha cadabraha na tua vida. Oh, aleluias! Cheio! Abaracai sora la 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 cheio! Ai, Michele, assume aí, Michele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou já orar, pessoal. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Vocês tenham entendido esse chamado. Esse mês agora, existe um espírito de engano. E é isso que eu estou querendo alertar vocês. Deus vai proteger vocês, mas Satanás quer enganar. Então fique firme, fique de olho aberto. É só até o dia 20, falta 2 semanas. É tempo de você meditar muito antes de dar um passo. É tempo de você colocar na presença de Deus antes de dar o próximo passo, certo? Então é uma palavra de alerta, para você ficar tranquilo, entender o que você vai fazer. E eu garanto para você, depois do dia 20, pessoal, nós vamos ter uma aceleração surreal. Mas vocês que estão aqui debaixo da minha cobertura entendam, tudo que eu me movo chega até vocês. Aonde eu chego, vocês podem chegar. A porta que eu abro está aberta para vocês. A oração que eu rasgo os céus, rasgou para vocês também. A palavra que eu libero na terra, feriu a sua terra também. Todos os dons espirituais que estão sobre a minha vida estão à disposição de vocês. Porque vocês andam conectados comigo. E a oferta é um caminho de conexão. A oferta é um caminho de conexão. Não importa valor. Não importa valor. Amém?